Ah, todo mundo é igual, ainda mais no Brasil que todo mundo é um pouco preto. No Brasil não existe mais racismo. Agora todo mundo tem as mesmas chances por igualdade. Será mesmo? Hoje vamos falar sobre desigualdade social e desigualdade racial no Brasil. Então fique até o final do vídeo porque hoje sua cabeça vai explodir. Ou pelo menos seu queixo vai cair. Há uma grande desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Seja na renda, no trabalho, na política, na educação, na cultura, na marginalização e em tantas outras áreas. Os negros e os brancos no Brasil parece que vivem em dois mundos diferentes, dentro do mesmo, o Brasil. Para embasar o vídeo de hoje, eu trouxe alguns dados do IBGE e da Folha de São Paulo e de outros sites e portais que tem pela internet. Vou começar pela massa de rendimento mensal do Brasil, que no ano de 2019 foi de 213,4 bilhões de reais. E a desigualdade se demonstra a partir da diferença de divisão dessa renda. 10% dos mais pobres do Brasil dividem cerca de 0,8% desse rendimento do ano passado. E os 10% mais ricos dividem 42,9% desse rendimento, segundo o índice Gini. Dentre essas pessoas mais pobres, 75% são negros. E dentre esses 10% mais ricos, 70% são brancos. Fazendo um recorte mais específico, 1% dos mais pobres do país recebem a média de R$ 850 mensais. E o 1% mais rico recebe a média de R$ 28.659 mensais. É uma diferença de mais de 33 vezes. Isso falando entre os mais ricos e os mais pobres. E mostrando que os mais pobres, em suma maioria, 3/4 são negros, e que os mais ricos, 70% são brancos, então mostra que a desigualdade social não é simplesmente social, é uma desigualdade racial. Homens brancos têm a sua renda mensal real com a média de R$ 2.244, variando entre R$ 1.510 no Nordeste e R$ 2.999 no Sudeste. Entre homens e mulheres também há uma grande diferença. Nesse caso, vou usar os homens, tanto os brancos, quanto os indígenas, quanto os negros, para fazer essa média. E as mulheres, a mesma coisa. A média salarial dos homens é de R$ 2.555 mensais, enquanto das mulheres o rendimento é de R$ 1.985 mensais. Uma diferença de mais de 28%. Fala-se muito que a desigualdade social está diminuindo com o tempo, mas segundo alguns dados também do IBGE, em 2012 o Bolsa Família atendia a média de 15,9% dos domicílios brasileiros. Em 2019 caiu para 13,5%. Não porque as pessoas pararam de precisar do Bolsa Família, e sim porque eles pararam de atender as famílias. Segundo a Folha de São Paulo, 75% das mortes por assassinato são de pessoas negras. Ou seja, os negros têm 3 vezes mais chances de ser assassinado do que pessoas não negras. Entre 2007 e 2017, o assassinato de negros aumentou 10 vezes em relação às pessoas não negras. Brancos, indígenas, descendentes de asiáticos. Nas pesquisas falam pessoas amarelas, mas eu não sei se esse termo é correto, moralmente falando, não sei se é ofensivo. Eu não gosto de usar o termo amarelo, eu acho que descendente de asiático talvez se encaixe melhor, mas vou deixar para pessoas que estão nesse local de fala poder me explicar um pouco melhor, porque eu sou sincero em dizer aqui que eu não sou dono da verdade, não sei tudo. Eu estou aprendendo também assim como vocês. Em 2010, as mortes violentas elas representaram um gasto de 1,5% do PIB nacional. E nesse ano foram assassinados 28.562 pessoas. Em 2017 foram 35.783 cidadãos assassinados por motivos violentos. Ou seja, um aumento de 25%. Dentre os assassinatos cometidos por policiais, 75% foram de cidadãos negros. Isso em 2019. E esse número é 19 vezes maior do que as mortes cometidas nos Estados Unidos,
que é um país tão conhecido pela segregação. Ou seja, o Brasil segrega muito mais do que os Estados Unidos. Essa mesma pesquisa, quando voltou seus olhos para a questão do feminicídio, apontou que 61% das vítimas de feminicídio foram mulheres negras. 38,5% foram de mulheres brancas. 0,3% foram de mulheres indígenas e 0,2% foram de mulheres asiáticas. Eu acredito que os descendentes de asiáticos e indígenas do Brasil tiveram esse número tão pequeno de feminicídio também pela questão que a população deles é bem menor. Talvez, se colocarmos em escala, seja algo muito preocupante. Eu não tenho os dados aqui da quantidade de população descendente de asiático nem da população indígena do Brasil, para poder fazer esse comparativo de proporção e porcentagem. Mas esses números podem ser muito mais alarmantes, porque nessa pesquisa o estado da Bahia não trouxe tantas informações necessárias para a pesquisa. Eles não conseguiram entregar os dados necessários para poder ser efetuado. Lembrando que a Bahia é o estado com a maior população negra do país. O Atlas da Violência, no ano de 2019, apontou um aumento de 66% na morte por feminicídios de mulheres negras. Sobre estupro, mais de 51% dos casos relatados foram de mulheres negras. E estupro não se trata só de sexo, se trata também de uma tentativa patriarcal de dominação e submissão das mulheres. Não que homens não sofram também estupro, só que o número de mulheres que sofrem esse tipo de crime é muito maior do que homens. Essa violência não é só exercida pela força ou pela chantagem, mas também pela ameaça, pelo suborno ou manipulação. Ou seja, sem consentimento é estupro. Tirei esses dados do site almapreta.com. Quem quiser apoiar o trabalho deles, é só acessar o site aqui embaixo ou o link na descrição. Segundo o UOL Notícias, teve uma reportagem que eles soltaram no dia 13 de novembro de 2019, falando sobre a questão da educação no país e a sua desigualdade. Entre 18 e 24 anos, 36,1% dos brancos estão cursando uma universidade ou já se formaram. Entre os negros já é bem diferente. Nessa mesma faixa etária, entre 18 e 24 anos, cerca de 18,4% dos negros estão na universidade ou cursando ou já se formaram. O estudo científico Democracia Racial e o Homicídio de Jovens Negros na Cidade Partida diz o seguinte: jovens negros, ao chegar aos 20 anos de idade, quando é o pico de violência letal, têm cerca de 147% mais chances de serem assassinados por policiais do que jovens brancos com a mesma idade. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita pelo IBGE no ano de 2015, apontou que 15,4% dos estudantes negros até o 9º ano do ensino fundamental não conseguiam ir até a escola por motivo de falta de segurança no trajeto casa-escola. Por estudarem em regiões onde tem alto índice de criminalidade, furtos, roubos, homicídios, consumo de drogas. Falando ainda sobre a violência policial, uma pesquisa feita pelo Datafolha no ano de 2018 indica o seguinte: 51% da população nacional tem medo da polícia e 47% diz que confia na polícia. Os outros 2% eu não encontrei os dados, mas eu acredito que sejam pessoas que se absteram da opinião ou que não confiam e nem temem a polícia. E segundo essa mesma pesquisa, a confiança nas instituições policiais é um importante indicador sobre a legitimidade da organização. O que você está achando do vídeo até agora? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também um pouco da sua opinião. Se tem algum dado novo, alguma coisa mais atualizada, manda aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz de ter a tua companhia, de ter a tua participação aqui no vídeo. Agora falando especificamente sobre criminalidade e sobre a questão carcerária no Brasil. O Brasil está entre as maiores populações carcerárias do mundo. Segundo o site GLDs, numa reportagem no ano de 2018, diz que temos a média de 725 mil pessoas presas no Brasil. E os presídios estão trabalhando com 200% da lotação. Ou seja, o Brasil, no caso os presídios do Brasil, eles têm capacidade para atender metade da população carcerária que eles estão atendendo no momento. Entre 2010 e 2015,
os Estados Unidos teve um aumento de 14% na população carcerária, enquanto o Brasil teve um aumento de 170%. No Brasil, mais de 50% dessa população está presa por crime não violento e 70% dessas pessoas presas foi por atentado ao patrimônio público ou pequeno tráfico. Fazendo um recorte da questão da faixa etária, 54,8% da população carcerária no Brasil são de jovens. Fazendo um recorte racial entre o ano de 2005 e 2012, mostra também um aumento muito discrepante nessa questão. Em 2005, haviam 92.052 pessoas negras presas no Brasil, enquanto brancos eram 62.569. Ou seja, mais de 58% da população carcerária era negra em 2005. Já em 2012, o aumento é assustador. Havia 292.242 pessoas negras presas em 2012 no Brasil. Aumentou para mais de 60% da população carcerária de negros no Brasil. E em 2012, a população carcerária branca era de 175.536. Já em 2016, segundo o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, a população carcerária negra aumentou para 64%. A de brancos é 35% e de indígenas ou descendentes asiáticos dividem 1% dessa população carcerária. Ou seja, quanto mais aumenta a população carcerária no Brasil, mais aumenta a porcentagem de negros presos. Mais dizer que há mais negros presos do que brancos é pelo motivo que negros cometem mais crimes do que brancos é uma grande falácia, uma grande mentira e um argumento muito racista e raso também. Pois segundo uma tese de mestrado realizada em 2006 no estado de São Paulo, 59,4% dos réus por furto eram brancos, enquanto 40,1% dos réus por furto eram negros. Enquanto a taxa de brancos que eram réus por roubo era de 51,4% e a taxa de réus negros por roubo era de 48,2%. Já para a justiça, esse quadro ele se reverte, ele se torna o contrário. Em 2003, o professor de Sociologia da USP, Sérgio Adorno, identificou o seguinte: dentre os casos julgados em São Paulo, 59,4% dos brancos que cometiam crimes eram condenados, enquanto a taxa de negros que eram condenados pelos crimes era de 68,8%. A justiça ela é seletiva. A abordagem de policiais sobre cidadãos negros é muito maior do que a abordagem sobre cidadãos brancos. E nós não podemos nos cegar sobre isso. Eu nunca cometi crime nenhum. Eu entrei na universidade com 17 anos de idade, sou formado, sou professor, tenho curso técnico, tenho pós-graduação. Já fui abordado na porta da escola que eu dava aula no passado. Já fui abordado na praia, perto do Sesc, aqui em Matinhos, onde eu estava trabalhando para eles, estava no intervalo, aí eu fui no intervalo para a praia, eu fui abordado pela polícia. De dia, isso era 4 horas da tarde. Enquanto do outro lado do calçadão passava uma rapaziada, assim, um monte de adolescente branco fumando maconha. Historicamente, o racismo é construído na justiça mesmo. Quando os negros, pós-abolição, eram presos e condenados pelo simples fato de praticarem a capoeira, ou também eram condenados sob a alegação de vadiagem. Os negros condenados por porte de droga normalmente são presos por possuírem a média de 145 gramas de maconha, enquanto brancos condenados pelo mesmo crime eram apreendidos com a média de 1,140 quilogramas de maconha. Ou seja, falar que negros são mais presos porque cometem mais crime é racismo sim, porque não é uma verdade. E se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma das notificações dos vídeos novos que for postar aqui no canal. Se você está gostando dessa nova série que eu estou fazendo aqui no canal, falando sobre o movimento negro, então não deixe mesmo de acompanhar o canal, compartilhe com seus amigos que se interessam pelo assunto, que querem aprender ou que já são do movimento e também possam agregar aqui no canal. Vou ficar muito feliz de ter a companhia de vocês. Também entre lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui o meu Facebook, tem também o meu Instagram, que eu sou muito ativo no meu Instagram, para vocês também acompanharem. O meu Twitter está meio parado, mas eu também tenho ele. Então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Beijos e até a próxima.